conhece aqui, me chamo Tamires, a nossa obreira Ione. Estamos aqui unidas no mesmo propósito, trazer a palavra do Senhor. Algo diferente, né? Descontraído, achei legal. Já pregamos lá em Caxias e Deus tem falado comigo e tem falado com ela. Unimos essas duas revelações para trazer um esboço bíblico, louvado seja Deus. E assim como o Senhor nos edificou, creio eu, né, que vai edificar vocês nessa noite também, amém? Peço aos irmãos que fiquem ligados, né? Abra o seu coração, se distraia de todas as preocupações lá de fora e se conecta com o Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quer falar alguma coisa? Vamos orar. Amém? Uma oração aqui, a paz do Senhor, igreja. Vamos orar ao Senhor, né? Que seja o Espírito Santo, né? Agindo aqui, falando ao meu coração, ao coração de cada um de nós, né? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor. Fala conosco neste momento, Senhor. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Que a nossa pregação, Senhor, seja edificante para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos, Senhor. Fala, Senhor, o que a gente necessita ouvir, Senhor. Cada um aqui, Senhor, necessita de ouvir algo da Tua parte, Pai. Então, usa-nos, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Que toda distração, Senhor, seja jogada por terra, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor, falar grandemente. Que possamos sair daqui edificados, cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai. Te agradeço desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem, irmãos, é não deixa a dor te parar. Amém? É lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. 14. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. 2 Reis, primeiro capítulo 5, versículo 14. Amém? Amém? Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, como é de costume. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Amém. Vai falar dele? Vai começar falando dele? Vamos começar a falar sobre Naamã. Todos conhecem a história de Naamã? Amém? Louvado seja Deus. Então a gente pode simplificar, né? Louvado seja Deus. Relembrar, resumir. Vamos lá. Naamã era o comandante do exército da Síria. Depois do rei da Síria, Naamã era uma pessoa respeitada, idolatrada, de poder. Um homem valente de guerra, né? O chefe de guarda, né? Dos soldados. Então ele era valente, tinha todas as características de um bom guerreiro. Valente, corajoso, vitorioso. Todas as características de um bom guerreiro ele era. Só que a Bíblia vai dizer que ele era, porém, leproso. Essa lepra naquela época, irmão, não significava a mesma lepra de hoje. Naquela época, a lepra não tinha cura. A lepra era uma doença que não tinha cura. A gente pesquisou mais um pouquinho, né? A gente queria saber por quê. Por que, né, que Naamã era chefe dos comandantes do exército? Por que então que ele não foi apacentado? Por que ele não foi separado da sociedade? Isolado? Porque naquela época, as pessoas impuras, elas não poderiam ter um convívio com a sociedade. Assim como a mulher do fluxo de sangue, eles eram isolados, colocados num lugarzinho lá, reservado só para eles. E se eles passassem na rua, as pessoas gritavam, lá vai um impuro, olha o impuro. Só que Naamã era diferente. Eu falei, por que então que ele era diferente? Por que ele não era expulso? Por que ele não perdeu o seu patamar? Por que ele não perdeu a sua autoridade? Por que ele não perdeu a sua armadura? Por que ele ainda continuava então exercendo, fazendo, guerreando, tendo um contato com o rei? A palavra do Senhor vai, analisando, né, o Google, vai dizer para a gente que os sírios não adotavam essa lei de Moisés.
os costumes de Israel, né? Os costumes de Israel, eles colocavam uma ordem, uma lei, né? A lei de Moisés. Eles falavam que os impuros tinha que ser isolado, afastado da sociedade. Era algo muito religioso, o pessoal de Israel, israelitas. Mas os sírios não levavam em consideração isso, não. Para eles, a lepra era como qualquer outra doença. Então, poderia viver como na sociedade. Então, não tinha problema nenhum. E também pode ser que, naquela época, a lepra de Naamã talvez esteja no início, né? Era esbranquiçado, mas era no início. Não era aquela doença a qual já estava deformando o seu corpo, já estava com uma ferida exposta, já incapaz de estar se locomovendo, vestido. Aí vai dizer que estava bem no início, né? Então, ele poderia viver como qualquer outra pessoa. Só que Naamã, ele era leproso, né? E a palavra de Deus vai dizer nessa história que Naamã, ele teve uma oportunidade de ter um encontro com o verdadeiro Deus. Um encontro com um milagre, né? Devido a uma menina, não é verdade? É isso aí. Essa menina, a palavra já diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa menina foi levada pelo próprio Naamã, foi levada cativa. Ela ficou sobre os cuidados ficou sendo serva da esposa dele, de Naamã. Aquela menina estava fora do seu ambiente familiar, estava longe da sua família, estava longe do seu lugar. Todos os planos dela já tinham acabado ali, mas só que tudo coopera para um bem daqueles que amam a Deus. Se aquela menina fez toda a diferença na vida de Naamã e na vida de toda a Síria, né? Porque como ele era comandante do exército, todo mundo ficou sabendo do milagre que ele recebeu através de uma simples palavras daquela menina, né? E muitas vezes o Senhor leva a gente para algum lugar e a gente não entende o porquê. Então a gente tem que ter o costume de não reclamar. Às vezes é um emprego, às vezes é uma situação que a gente passa que é para um bem maior lá na frente. E muitas vezes para ajudar o próximo, né? Então essa menina, ela estava presa ali cativa por fora, mas por dentro ela estava livre, ela tinha a paz que excede todo entendimento. Ela estava ali presa, mas ela estava ali levando o evangelho. Ela não estava igual aquele povo que vivia murmurando no deserto, não. Aquele povo murmurou e morreu no deserto. Aquela menina não. Ela levou a cura porque ela já tinha curado, ela já tinha a cura dela interior. Quando a pessoa se agarra ao Senhor, a gente pode passar por qualquer tipo de situação. Só que a gente tem que adorar pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. O fato daquela menina estar ali não mudou o que ela sentia por Deus. O relacionamento dela com Deus não atingiu. E é assim que a gente deve agir na nossa vida, né? Todo o mal que vier sobre a nossa vida, a gente tem que agradecer a Deus, porque é por um propósito maior lá na frente que a gente não entende. A palavra dele diz: o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. E isso é real, né? Eu botei o exemplo aqui também de Paulo e Silas, que mesmo apanharam, machucado, com dor na prisão, não deixou de adorar o Senhor. E essa adoração dele libertou outras pessoas. Então a gente, mesmo com dor, mesmo ferido, a gente não pode deixar de adorar o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, a nossa adoração vai ajudar outras pessoas. A nossa adoração vai levar cura para outra pessoa. A nossa fidelidade ao Senhor vai levar restauração para outra pessoa. O Senhor quer usar o Senhor quer usar vocês. Então a gente tem que andar em obediência, independente de onde a gente estiver, de onde o Senhor colocar a gente, né? E o Senhor, Ele cura tanto o exterior quanto o interior, né? Aquela menina estava com o interior dela curado. E pessoas curadas curam, né? Pessoas curadas ajudam a outras pessoas a curar, né? Então, eu botei até aqui o exemplo também de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Ele falou assim: perdoa eles não sabem o que fazem, né? Muitas vezes a pessoa faz um mal para a gente, igual o Naamã fez para essa menina, levando ela para lá, entendeu? E ela não
ela não retribuiu com o mal. Ela olhou a dor dele e levou a solução. Aleluia. Ela mostrou a solução para ele. E é isso que a gente tem que fazer. Quando alguém chegar perto da gente, a gente tem que mostrar a solução. É como eu falei lá, né? Geralmente no mundo a gente fala assim, o problema é dele. O problema é dele. Não. A gente como cristão, o problema é nosso. Aleluia. É nosso. A dor do outro tem que comover a gente, porque somos o sal da terra. A gente tem que ser como essa menina, que essa menina viu a dificuldade de Naamã e levou solução, a solução que vem de Deus, a solução que vem do alto. Jesus, quando entrou na cidade de Naim, ele vinha uma multidão com ele, né? A multidão junto com Jesus, e vinha a multidão saindo para o enterro de uma criança, né? Do filho único daquela mulher. Então Jesus tocou no caixão, e geralmente quando eles tocavam era considerado como impuro, mas no momento em que Jesus tocou, ele não, quem foi curado teve ali o menino que ressuscitou. Não foi Jesus que ficou sujo, foi ele que ficou limpo, que curou. Assim essa menina não teve medo de pegar a lepra, essa menina não teve preconceito, essa menina levou a solução. Por isso que é importante o evangelismo, importante uma palavra nossa pode fazer toda a diferença, né? E qualquer situação que o Senhor colocar a gente, qualquer situação, tudo coopera para o bem. Eu botei alguns exemplos aqui de Paulo. Paulo passou aquela tempestade, aquele naufrágio todo, mas o Senhor falou, calma, você e todos que estão nesse barco vão chegar salvo na ilha, né? E ele chegou lá, ele levou cura, ele orou e as pessoas foram curadas naquela cidade, né? Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todo processo que a gente passa é para ajudar alguém lá na frente. E a gente tem o Senhor na nossa vida, então a gente tem que fazer a diferença. Os discípulos junto com Jesus, quando Jesus falou assim, vamos para o outro lado, né? Eles pegaram uma tempestade, depois daquela tempestade toda, ainda deram de cara com o endemoniado, e Jesus foi ali para levar cura para aquele endemoniado junto com eles, junto com os discípulos. Então toda tempestade, todo mal tem um propósito lá na frente, para o bem de alguém, né? Assim como o Naamã, como a mulher do fluxo de sangue, muitas vezes a gente deixa o Senhor em último caso, né? Muitas vezes a gente tenta resolver da nossa forma, com o nosso braço mesmo. Aí quando não tem mais solução, quando a gente não aguenta mais, a gente vai para o Senhor, né? É igual o pastor fala assim, quando a gente chega no fundo do poço, só dá para olhar para cima, né? Então que a gente não deixe, que a gente coloque o Senhor à frente de tudo na nossa vida, independente da situação que a gente esteja. Não deixa o Senhor como último recurso, e que a gente possa ser como essa menina também, aonde a gente for, a gente levar solução para o próximo, para aqueles que precisam, né? Aleluia, transformar ambientes, né? Essa menina, ela falou para sua patroa, né? A esposa de Naamã, quem me dera, né? Se ele fosse lá até Israel, falar com o profeta Eliseu, ele seria curado. E olha o poder da palavra. Ela falou para a esposa de Naamã. A esposa de Naamã falou para Naamã. Naamã falou para o rei da Síria. O rei da Síria mandou carta para o rei de Israel. Cartas, presente, especiarias, prata, ouro. E uma carta dizendo, você pode curar o meu servo, o meu guerreiro, Naamã? Só que o rei ficou indignado, o rei de Israel. Sou eu algum Deus? Ele acha que eu posso curar? Ele ficou indignado. Eliseu ouviu. E Eliseu falou, não, deixa ele vir. Deixa ele vir até mim, que eu vou mostrar para ele que existe um profeta em Israel. E ele foi. E é isso que a gente tem que fazer. Você é profeta dentro da sua casa. Aleluia! Nós somos profeta na nossa família, na nossa casa. E toda vez que o inimigo quiser fazer algo na nossa vida, a gente tem que mostrar, deixa vir que a gente vai mostrar o poder do Senhor, o poder do nosso Deus. Tem que fazer igual o profeta Eliseu.
Porque toda vez que o Senhor quer usar alguém, toda vez que o Senhor quer que a gente avance, o Senhor, Ele não monta a tenda, Ele desmonta. Quando a gente pensa que está tudo bagunçado, meu Deus, vou ter que desmontar tudo, é o Senhor nos direcionando, vamos embora, tem um lugar, vamos avançar, tem um lugar melhor para você. Então, muitas vezes não é quando está tudo bonitinho, não, que o Senhor está agindo, não. É quando está tudo que a gente pensa que está tudo bagunçado. É como o Vale dos Ossos Seco, aquele cenário todo bagunçado. E o Senhor, quando o Senhor entra, quando o Senhor age, o Senhor arruma toda a casa, o Senhor restaura, o Senhor cura, Aleluia. Né? Porque a palavra do Senhor nos diz, como eu já falei aqui, o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. Aleluia. Então, assim como foi com Moisés também, o Senhor tirou ele ali como príncipe, né? Porque o Senhor queria usar ele, mas ele não podia estar ali, não podia usar ele daquela forma ali. Ali foi um preparo, mas o Senhor tirou ele dali, tratou ele no deserto lá, né? Também tratou ele no deserto. Aí sim que depois foi usar Moisés. E assim que eles fazem, que o Senhor faz muitas vezes na nossa vida. Ele trata a gente primeiro, né? Ele trata assim como José, que eu botei aqui também, ele tira a gente da zona de conforto. Muitas vezes a gente pensa que está tudo dando errado, mas na verdade é tudo se encaixando, tudo, o Senhor colocando tudo no seu lugar. Quando ele fala desmonta aí, a gente acha que está aquela bagunça toda, mas não é não. É o Senhor nos direcionando, né? Nos preparando para algo maior lá na frente. Aleluia. E ele foi diante do profeta Eliseu, na casa do profeta Eliseu. Só que ele queria que fosse do jeito dele. Porque ele está acostumado, Naamã está acostumado a dar ordem, Naamã está acostumado com as pessoas se prostrarem diante dele, fazer o que ele quer, idolatrá-lo. Só que com Eliseu o negócio foi diferente. Aleluia. Eliseu falou para ele, vai lá, manda ele, nem falou com ele, mandou um empregado. Vai lá e fala para ele, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele indignou-se. Ficou indignado com aquilo, isso, né? Tanto rio maravilhoso, logo o rio Sarapuí. Que isso? Eu vou tirar a minha capa, vou tirar a minha armadura, descer do meu cavalo, todo posturado, para descer no rio Sarapuí? Que loucura é essa? Não poderia ser Ipanema, não? Não poderia ser a praia do Flamengo, praia de Copacabana? Tem que ser o rio Sarapuí. Ele acha que eu sou louco? Olha a minha postura, olha o meu patamar. Tá louco? Ele saiu totalmente enfurecido, com raiva, e foi embora. Só que existe uma pessoa que Deus sempre direciona para te fazer a coisa certa. O funcionário dele, um dos soldados, foi até ele e falou: ué, se fosse uma coisa difícil, você não faria? Se é uma coisa tão fácil, tão simples, por que você não faz? É verdade. Ele raciocinou. Vamos lá, né? E foi. E foi assim que ele foi obediente, né? Se ele não fosse obediente, se ele não fosse humilde, não fosse obediente, assim, ele tentou até não ir. Mas a solução que ele tinha era essa. E ele não estava acostumado, né, a receber ordens. Uma coisa simples de fazer. E muitas vezes na nossa vida é assim, são coisas simples. Uma obediência, né? Um negue-se a si mesmo. Às vezes a gente acha que é um absurdo, mas não. É coisa simples. É coisa simples que liberta a gente. É coisa simples que cura, né? Que cura, que liberta, que restaura. Não é nada tão complicado. O Senhor, quando Ele quer usar a gente, Ele tira a gente da zona de conforto mesmo. Eu botei aqui também o exemplo de Davi. Davi, quando estava sendo perseguido lá no deserto, ele formou um grande exército ali, naquele deserto. Ele aprendeu muito ali, entendeu? E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente aprende muito com as dificuldades do dia a dia. Quando o Senhor, assim, o não do Senhor também é cuidado, né? Às vezes o Senhor fala não pra gente, mas o não do Senhor é cuidado. Toda vez que o Senhor quer usar a gente, Ele tem que
ele tem que tratar, né? É como o barro na mão do oleiro. Ele quebra tudinho e depois restaura, faz do jeito dele, do jeito que ele quer. Faz um vaso novo, né? Aleluia. E ele foi, mergulhou. Aleluia. Só que eu imagino Naamã, né? Um cara que é acostumado com autoridade, um cara que é acostumado a ter uma vida bem exaltada, bem elevada, posturado, ter que descer 7 vezes. Eu imagino Naamã, a primeiro mergulho, nada aconteceu, será que isso vai dar certo? O segundo, mais um. Mas não poderia ser na terceira? O 4º mergulho, nada aconteceu. No 7º, ele viu o milagre. Irmãos, é Deus nos ensinando que a persistência alcança a salvação, o milagre. Não é só obedecer, é permanecer. Permaneça na obediência. Permaneça no lugar que o Senhor mandou você ficar. Mas eu não estou vendo nada acontecer, mas permaneça. Mas ainda não chegou a hora, permaneça. Mas Senhor, ainda não passei naquela prova, permaneça. Senhor Jesus, aquela porta de emprego ainda não abriu, permaneça. Resistência. Obedeça. Naamã só recebeu porque ele obedeceu, se humilhou e esperou. Muitas das vezes a gente quer alargar a mão no primeiro mergulho. Muitas das vezes a gente está desistindo porque mergulhou 3 vezes e não está vendo nada acontecer. Muitas das vezes a gente está abrindo mão daquilo que Deus te entregou como chamado, porque você não tem visto a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Permaneça, porque é quando Deus determinar que vai acontecer, vai acontecer. Está chegando um milagre na sua vida, a restauração da tua casa, da tua família, da tua vida espiritual, está chegando. Só permaneça e obedeça. Desça mais um pouquinho, permaneça. Aleluia. Foi a persistência de Naamã, né? Se ele fosse outro, ele falava, não, já chega, não está dando certo. Desiste. É como a gente, né? A gente está orando, está buscando, nada está acontecendo. Cansativo. Não desista, porque o Senhor, grandes coisas o Senhor tem, a gente não sabe, a gente tem a visão limitada, mas o Senhor sabe lá na frente. Ele fala na palavra, né? Eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de bem. O Senhor tem, Ele sabe o que a gente quer, Ele sabe o que a gente necessita. Só no momento certo Ele vai agir. Não, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele, no tempo certo. E Naamã, ele achou que a posição dele, né, o profeta ia vir, ia honrar, ia acontecer com ele, mas é como o pastor sempre fala com a gente, né? Se é um juiz lá fora, o juiz lá fora, aqui na casa do Senhor já é diferente, né? Ele é juiz lá fora, mas aqui ele pode ser um porteiro, ele pode ser um faxineiro, um obreiro, entendeu? Com o Senhor as coisas é diferente. E Naamã ali foi a primeira lição, foi essa, né? Ele viu que com o Senhor não tem esse negócio de posição, não. Com o Senhor é diferente. Porque na casa do Senhor não importa a posição que você tem. Aqui você é servo. Não importa o diploma que você tem. Aqui você é servo. Não importa a autoridade que você tem lá fora. Aqui você é servo. Estamos na casa do Senhor, diante da presença do Senhor, para servir. Então sirva da maneira que Deus te direcionou. Aleluia. E naquele momento, né, quando ele saiu de lá, antes dele dar os mergulhos, ele saiu frustrado, como a gente já falou aqui, saiu querendo um rio mais limpo, achou um absurdo ir para um Jordão, para um rio barrento, né? Mas aquele momento dele de fraqueza, de tristeza, como a nossa irmã já falou, Deus sempre levanta alguém, né, para vir, porque todos nós temos momentos de fraqueza, todos nós temos um momento de, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque acontece com todos. Aconteceu com Elias, né? Elias falou, não,
eu quero morrer. Elias falou até que queria morrer, mas o anjo veio e alimentou ele, falou, vamos embora, tem muita gente que precisa, muita gente precisa de mim, muita gente precisa de você. Se a gente parar, olha quantas pessoas serão envolvidas se a gente parar. O nosso testemunho deixa muita gente de pé, o nosso testemunho deixa muita gente com vontade de conhecer mais e mais ao Senhor. A gente não pode parar, a gente não pode desanimar. Faça como o Naamã, momento de fraqueza vem, mas vai passar. É só a gente permanecer firme na presença do Senhor. Porque olha quantas pessoas a gente envolve se a gente desistir no meio do caminho. É muita pessoa que está envolvida. Você não vai prejudicar só a sua vida espiritual e todas as áreas, não. Vai prejudicar muita gente ao seu redor. Então, não desista nunca. Todo mal que vier, pode ter certeza que é para cooperar para um bem maior lá na frente, né? Eu botei até um exemplo aqui, quando a gente pensar, quando a gente estiver desanimado, faça igual o Davi. Davi falava, ele mesmo respondia, ele falava com ele mesmo, por que está abatido a minha alma? Ele mesmo perguntava, espere em Deus. Eu faço isso, já cansei de olhar no espelho e falar, vai passar. Eu falava isso, eu olhava no espelho e falava, calma, isso tudo vai passar. Gente, dá muito certo isso. Eu sempre fiz isso, sempre preguei para mim mesmo, e a gente tem que fazer isso. No momento difícil, a gente tem que pregar para a gente mesmo, porque a nossa dor, a nossa luta, isso vai ajudar, vai virar um testemunho, vai ajudar muita gente lá na frente. Então, toda dor, todo o mal que vier sobre a minha vida, sobre a sua vida, é para um bem maior. A gente tem que fazer isso virar testemunho diante das pessoas, tem que contar mesmo, falar, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, o Senhor me libertou. A gente tem que ser igual Maria Madalena, depois que ela foi expulsa, depois que Jesus expulsou aqueles demônios dela, nunca mais ela saiu de perto do Senhor. Quando o Senhor libertar e curar a gente não tem que sair nunca mais de perto dele. Tem que ficar igual a outra Maria também, que ficava aos pés dele o tempo todo. Então a gente tem que ser grato a todos os momentos, tanto nos bons, tanto nos ruins, né? Porque o dia de chuva vem. Nem todo dia é dia de sol, o dia de chuva vem para todos. E o dia de chuva é muito importante para a nossa vida também. Se não tivesse chuva, como é que a gente ia se alimentar, né? A chuva faz brotar, faz nascer algo na nossa vida, assim como faz nascer o alimento aí, né? Faz nascer algo na nossa vida. A chuva é para edificar a nossa vida também. Então, nos momentos bons, a gente tem que guardar muita coisa nos momentos bons e não relaxar, porque se a gente relaxar no momento bom, quando chegar um momento ruim, a gente não vai conseguir. É como a parábola, né, das duas casas que Jesus fala, né? A gente tem que construir no alicerce. Se for na areia, quando vier a tempestade, quando vier o vento, a gente não consegue. Então, que a gente possa estar sempre em oração, em jejum, sempre ouvindo a palavra, sempre praticando a palavra, porque sozinho a gente não consegue. O Senhor falou, né? Sem mim nada pode fazer, e tudo que a gente fizer vai ser em vão. Então a gente tem que se agarrar a Ele em todos os momentos, seja bom, seja ruim, porque tudo coopera, e a gente está aqui somente de passagem mesmo, né? A nossa pátria mesmo é lá com o Senhor, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que trabalhar para o Senhor, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que ser como essa menina que olhou o problema dele e mostrou a solução que vem do alto, e a gente tem que fazer isso. Todo mundo que vier por perto, todo mundo que chegar perto da gente com algum tipo de dificuldade, a gente tem que mostrar a solução, assim como essa menina mostrou a solução. E a gente colocou alguns tópicos aqui, né? Colocamos alguns tópicos aqui, algumas lições que vão nos fazer refletir sobre a história de Naamã. Foram 4 lições. A primeira é obediência. A primeira é obediência. Se Naamã não obedecesse, não ia ter cura, não ia ter milagre, não ia ter nada.
A obediência dele mudou toda a história dele. A obediência dele levou cura para ele. A obediência dele levou, edificou todo o povo da Síria. Imagine só, ele era comandante de um exército. A pessoa saber desse testemunho de cura e de milagre que vem do Senhor só foi através da obediência, porque se ele não fosse obediente, ele não ia receber a cura, não ia receber a restauração, e a pele dele ficou como a de um menino. Então até as marcas das lutas, da guerra, as marcas passadas, o Senhor tirou. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele nos limpa, nos restaura de uma forma que todo o nosso passado vai virar testemunho, né? Todo o nosso passado vira testemunho. Aleluia. Se a gente obedecer, porque a gente tem que não só ler, ser ouvinte, né, como a palavra diz, né, mas tem que ser praticante da palavra. A obediência é a chave de tudo. Ele desceu. Deus não quer a tua opinião, Ele quer a sua obediência. Nem sempre as coisas vão sair como a gente quer, como a gente deseja, e está tudo bem, porque o plano do Senhor é infinitamente melhor e maior do que o nosso, né? Naamã, ele é acostumado a dar ordem, né? Como eu já falei, e aí recebeu uma ordem de um profeta que nem foi diretamente dele. Algo constrangedor. Sai da zona de rotina de Naamã. Mas aí, para ele receber, ele precisou obedecer. Amém? Então, para ser exaltado, a matemática do Senhor é totalmente diferente da nossa. Para o Senhor, para ser exaltado, você precisa se humilhar. E para ser grande, você precisa ser pequenininho. E olha só como é que a palavra do Senhor fala: feliz é os que choram. Para Deus reagir, a gente precisa agir. Então a obediência de Naamã vai fazer com que ele chegue ao seu milagre. Muitas das vezes a gente deixa de agradecer o Senhor, deixa de exercer aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade, porque não queremos obedecer. Não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente pensa, não é do jeito que a gente acha, não é no nosso tempo. É através da obediência que se alcança o milagre, a restauração. Você não vai conseguir chegar no teu milagre sem a obediência, sem ouvir a voz de Deus, sem abrir mão do seu ego, sem abrir mão do seu querer, sem abrir mão das suas vontades, das suas vaidades. Não tem como chegar ao milagre sem obediência. Obedeça para receber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Humildade. Aleluia. Temos que ter obediência, como já falamos aqui. E a próxima é humildade. Porque a humildade também é a chave de tudo, né? Todo um conjunto. Se ele não fosse humilde o suficiente para ouvir aquela menina e para ouvir também o servo que mandou ele dar os mergulhos, ele não teria cura também. E a nossa humildade faz toda a diferença. Nós temos que ser cartas, né, vivas, lidas pelas outras pessoas. Porque, imagine só, se a gente for uma pessoa soberba, como que ali fora a gente ser uma pessoa soberba, aí a pessoa vem fazer uma visita na igreja e fala: aquela ali? Não. Então a gente tem que ser humilde. A nossa humildade vai fazer toda a diferença. A nossa humildade vai aproximar as pessoas de Jesus e não afastar. Então a gente tem que ser humilde o suficiente, que também que faz parte, né? A humildade é muito importante para a nossa vida. Então, se a gente não tiver humildade, o Senhor é aquele que sonda mentes, corações e intenções. A gente pede ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser manso e humilde como o Senhor, né? Isso é muito importante, a gente ver o nosso defeito e levar para o Senhor, né? Porque Ele que cura. Assim como o Naamã, a gente tem que tirar nossas armaduras e mostrar para o Senhor o que a gente tem que tirar, o que a gente precisa melhorar no nosso dia a dia, né? Na nossa caminhada. O que faz a gente se prejudicar e prejudicar outra pessoa? Porque se eu sou uma pessoa soberba, eu vou me prejudicar e vou prejudicar o próximo também. Entendeu? É aquele ambiente que tudo vai ficar contaminado. Agora, um ambiente de pessoas humildes muda todo o ambiente também. Fica um ambiente de paz, um ambiente já tranquilo, né? Então a gente tem que ter a humildade também, assim como Naamã. Se ele não fosse humilde, ele não receberia a cura dele, o milagre dele. E o próximo... Deixa eu falar um pouquinho. Complementar um pouquinho da humildade aqui.
Lá no versículo 14 vai dizer que ele desceu. Para receber tem que descer. Ele mergulhou. Naamã tomou uma atitude. Ele desceu. Naamã abriu mão do seu ego. Ele desceu. Naamã tirou as suas armaduras. Ele desceu. Naamã abriu mão da sua vergonha, da sua vaidade. Ele desceu. Naamã obedeceu. Ele desceu. Naamã só recebeu porque ele desceu. Aleluia. Seja limpo, seja liberto nesta noite. Que o Senhor visite a tua casa, visite o teu íntimo, visite o teu coração, o seu pensamento. Em nome de Jesus, que você venha ser limpo, que você venha ser curado, que você venha ser libertos dessas amarras do passado que te impede de viver o milagre, que te impede de viver a realização que Deus tem para a sua vida. Desça na casa do Pai, desça na presença do Rei, porque Ele é fiel para te trazer algo novo, para restituir aquilo que um dia foi quebrado, foi lançado fora, te maltrataram muitas das vezes. Temos mágoas no nosso coração que muitas das vezes nos impede de fazer com que o nosso processo seja aperfeiçoado por Deus. Muitas das vezes estamos na mão do Senhor, na casa do Senhor, na mesa do Senhor, nas mãos do olheiro, mas não estamos aptos para ser mudado, moldado e lapidado. Por quê? Porque muitas das vezes as pedrinhas do passado impedem de Deus agir, de Deus transformar, de Deus purificar. Então, em nome de Jesus, irmão, seja liberto hoje. Em nome de Jesus, seja liberto, seja curado, desça e se derrame na presença do Senhor, porque Ele vai restituir, em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Vai falar? O próximo é gratidão. Aleluia. Gratidão. Naamã, depois que ele foi curado, ele voltou lá para agradecer, né? E muitas vezes, assim, eu falei que, como eu falei lá também em Caxias, já aconteceu comigo de eu pedir algo, Senhor, pedir. Depois que acontecer, eu acabei assim, depois que eu fui lembrar, falei, meu Deus, me perdoa. E muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente é ingrato, né? Muitas vezes acontece isso. E Naamã foi grato, foi agradecer, voltou para agradecer o Senhor. Assim como aqueles 10 leprosos, né? Que só um voltou para agradecer. O Senhor falou assim, ué, mas não eram 10? Cadê os outros 9, né? Só voltou um para agradecer. Então a gente tem que aprender a ser grato sempre. Orar sem cessar, agradecer a Deus sempre em tudo da graça. Tem que agradecer ao Senhor. E Naamã foi lá agradecer ao Senhor, ainda foi levando, achando que o dinheiro ia fazer a forma de agradecimento, né? Ali foi mais uma lição que ele aprendeu. Mais uma lição que não é assim, né? Que a gente adora pelo que ele é e não pelo que ele faz. Não precisa retribuir. Nosso Deus é o Deus do ouro, né? Deus da prata. Ele não quer essa retribuição de ouro. Tem que falar igual o Pedro falou, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, esse eu te dou. Levanta e anda. Tem que ajudar as pessoas. A gente tem que ser grato ao Senhor. Em todos os momentos a gente tem que agradecer ao Senhor. Ele fazendo ou não fazendo, a gente tem que agradecer Ele, né? Igual o Jó falou, né? Igual o Jó falou, não, eu não adoro Ele pelo que Ele faz, não adoro adoro Ele pelo que Ele é. E a mulher dele, né? Ele falou, você fala igual uma louca, porque a mulher dele queria que ele amaldiçoasse Deus e morresse por ele estar naquela situação. Não, o bem, todo mal coopera para um bem maior lá na frente. E a gente tem que ser grato, a gente tem que ter a gratidão o tempo todo. Porque o Senhor mesmo, na história de Jó, o Senhor mesmo falou, aonde você estava quando eu criei o mundo? Aonde você estava? E Jó falou, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque a gente não sabe
A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundinho na nossa vida. Então a nossa mão, a nossa vida tem que estar sempre com o Senhor, sempre na mão do Senhor. A gente tem que estar sempre grato ao Senhor. A gente tem que acordar já falando: Senhor, obrigado porque eu acordei. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo pão de cada dia. A gente tem que ficar o dia inteiro agradecendo ao Senhor. Somos gratos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa cura, por ter nos escolhido. A gente tem que ser grato o tempo todo. Aleluia. Gratidão. Continua ainda na gratidão. Quem é você depois da bênção? Muitas das vezes deixamos de agradecer em formas de atitude. Às vezes o Senhor tem feito algo na sua vida aí em formas de gratidão. O que temos feito? Às vezes Deus não quer somente que você levante a sua voz e adore Ele, não. Se ofereça em sacrifício vivo pelo Senhor. Aquilo que Ele tem colocado sobre a tua responsabilidade como chamado, você tem exercido como forma de gratidão? Você tem exercido em forma de agradecer tudo aquilo que Ele fez na sua vida? Hoje o Senhor te convida a ser grato por tudo que você é e por tudo aquilo que você já tem na sua vida. Muitas das vezes estamos tão ligados àquilo que a gente quer que esquecemos de agradecer o mínimo, que é a nossa vida, o nosso fôlego de vida. Quantos aqui pode beber uma água saudável? Quero dizer para vocês que tem gente que o sonho de uma pessoa que está no hospital agora é poder beber uma água pela boca e não consegue, por causa de algumas doenças. Tem pessoas que querem se levantar do leito para dar um salto de alegria e gratidão ao Senhor, mas não consegue porque está preso numa cama de hospital. E aí você pode levantar, pode andar, pode respirar, pode comer, pode falar, pode dar glória ao Senhor, pode exaltar o nome do Senhor, pode levantar a sua voz, dar um salto de alegria, dançar, botar sua melhor roupa, vir cultuar na casa do Senhor. E aí, em vez de fazer o seu melhor, você ainda faz o mínimo. Ei, agradeça ao Senhor. Agradeça em formas de atitude. Dá um salto de alegria. Chega na tua casa hoje e agradece: Senhor, obrigada pela minha casa, porque eu tenho um teto. Olha quantas pessoas não têm um teto. Olha quantas pessoas não têm uma cama quentinha. Olha quantas pessoas não têm onde repousar as suas cabeças. E você tem. Você tem, porque o Senhor tem misericórdia da sua vida. Porque o Senhor deu para você, te abençoou. Então agradeça. Muitas das vezes a gente deixa de receber a bênção do Senhor por causa de murmuração. Ou a murmuração nos retrocede a viver o extraordinário do Senhor. A murmuração deixa você à mercê do diabo. A murmuração te faz retroceder e não avança na posição que Deus quer que você fique. A murmuração impede o agir de Deus sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, sobre a tua família. Então, em nome de Jesus, ao invés de somente pedir, agradeça. Agradeça hoje. Chega na tua casa: Senhor, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, bendito seja o Senhor, bendito seja a minha casa, bendito seja a minha família. É difícil, a minha família mas eu tenho. É difícil, meu esposo mas eu tenho. É difícil o convívio com a minha família, mas eu tenho. É difícil, meu trabalho é duro, todo dia tem que acordar cedo, trabalho árduo, mas eu tenho. Agradeça. Exalta o nome do Senhor onde você está. Seja grato. Em nome de Jesus. Segundo tópico. Não, quarto. Já para o último. É o evangelismo. A importância, daquela menina. Do evangelismo daquela menina. Aquela menina ali foi uma evangelista ali, naquela situação ali de Naamã. Então a importância do evangelismo, a importância de você falar para alguém de Jesus, a importância, às vezes até um aperto de mão, uma situação que a pessoa estiver passando, até um aperto de mão já fala muito, um abraço já fala muito. Então a importância do evangelismo, se a pessoa chegar perto de você com algum tipo de problema, é porque o Senhor está falando assim: aí estou te mandando aí, ajuda aí, resolva aí, ajuda nessa questão aí, Então a gente tem que evangelizar. Um simples Jesus te ama, que já é tudo,
aquela pessoa pode estar passando por alguma situação que ela vai a mente dela vai ficar: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Um simples Jesus te ama que você falou. Às vezes a pessoa fala assim: é para me levar a palavra, eu tenho que pregar, eu tenho que estar ali num púlpito. Não, é no dia a dia, é na tua casa, é com seus vizinhos, é no seu trabalho. O seu jeito de ser, o seu testemunho vai contar muito também. Às vezes a pessoa não precisa nem falar. Eu tenho um testemunho de uma amiga minha que ela se converteu e o marido dela não gostava nem de cristão. Ele implicou com ela, ele proibiu ela de ir na igreja, mas o testemunho dela, mesmo ele maltratando ela servia a ele. Ele maltratava, ela cuidava, ela não retribuía com mal, assim como essa menina fez, ela não retribuiu com mal. E com o tempo, o esposo dela foi percebendo, foi mudando, chegou um dia que ele sentiu o desejo de ir na igreja. Ele falou: não, eu quero conhecer esse Deus que eu faço tudo de ruim com você e você me dá tudo, retribui tudo diferente, entendeu? Então, tem que evangelizar. O nosso jeito de ser pode mudar. As pessoas olham para a gente, as pessoas lêem a gente. Quem é você? Quem sou eu quando quando as luzes daqui apagam, né? Quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, na nossa vizinhança, a gente dá bom exemplo, a gente evangeliza. A gente tem que pensar nisso tudo. A gente tem que ganhar almas para o Senhor. O Senhor falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que falar do Senhor Jesus. A gente tem que falar: um Jesus te ama. A gente tem que abraçar alguém. A gente tem que orar pela pessoa. É igual eu estava falando, muitas vezes nem todo mundo, infelizmente, né, nem todo mundo quer uma oração. Já aconteceu da gente evangelizando: quer colocar o seu nome aqui? Não. Entendeu? Já aconteceu muitas vezes. Muita gente não quer oração. Eu falei de uma prima minha que ela não aceitava nem ouvir nada. Eu comecei a usar de estratégia, igual o Paulo usava de estratégia, né? Ele fala: para judeu, me fiz judeu para ganhar os judeus, né? E a gente tem que ter estratégia. Então, eu com essa minha prima, eu começava a contar a história. E sabe o que aconteceu lá na igreja? Aí começava a contar. E ali, sem perceber, ela estava ouvindo a palavra, ela estava ouvindo os testemunhos, né? Então a gente tem que usar de estratégia, até mesmo um louvor. Eu começava a louvar, eu procurava um louvor que tinha algo sobre ela, assim, sobre a situação dela, né? Então eu estou ali fazendo as coisas e estou louvando. E com certeza ela está ali, né? Observando, ouvindo, e isso faz toda a diferença. Não precisa só estar, né, no púlpito para você levar a palavra do Senhor, não. É no dia a dia, é na casa, é na vizinhança, é no trabalho, em qualquer lugar. A gente não pode perder a oportunidade, né? Não pode deixar passar a oportunidade. Essa menina não deixou a oportunidade passar. Ela viu a situação e levou a solução para a vida de Naamã, e através de uma palavra dela fez toda a diferença. Amém. Floresça onde Deus te colocar. Floresça no teu trabalho, floresça na tua casa, exerça o teu chamado. A palavra do Senhor vai falar: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só para pastor, não. Não é só para presbítero, não. Não é só para diaconisa, não. Todos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aonde você está? Profetiza. Aonde você está? Abraça. Testemunhe. Em nome de Jesus, exerça o teu chamado. Aquele que cura corpo, cura alma. Ele curou a lepra de Naamã, mas antes ele curou o interior dele. Então a gente está diante de um Deus que ele cura não só o corpo, mas ele cura também a alma. Ele foi restaurado, ele foi curado da sua lepra, mas antes o Senhor tratou o interior dele. Antes o Senhor mudou o interior dele, para depois mudar o exterior. E a nossa mudança é de dentro para fora. É de dentro para fora que as pessoas veem. O Espírito Santo trabalha dessa forma. Ele limpa primeiro o nosso interior. Assim como ele limpou o interior de Naamã lá, e depois que curou, né, a sua lepra, esse é o mesmo Deus
que usou também aquela menina naquele lugar, Ele está aqui hoje e quer usar eu e quer usar você para mudar vidas e história de outras pessoas. Ele está presente, é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que curou, que restaurou a lepra de Naamã. Ele está aqui hoje. Vocês têm que entrar no seu quarto, tire as armaduras e mostre suas feridas para aquele que pode curar. Vê o que você precisa, tira, não fica com essa armadura, não esconde suas marcas, não esconde sua dor dentro da armadura. Faça como Naamã, mergulha, desça, vai até o Senhor e fala: Senhor, é isso que eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de libertação. Senhor, me ajuda. Vai diante do Senhor e pede Ele essa ajuda, porque Ele é misericordioso. Ele fala: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então a gente tem que ir até o Senhor e falar: Senhor, eu sozinho eu não consigo, me ajuda a tirar essa mágoa, me ajuda a me limpar. O que você precisa? O que eu preciso? A gente tem que sondar, tem que falar igual o salmista Davi falou, né? Sonda, vê se há algum caminho mau e me livra, né? A gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, me mostra o que eu estou errando, o que eu estou precisando mudar. Tire as armaduras, não esconda, não viva uma vida de aparência, não esconda nada do Senhor. Vai até Ele, entra no teu quarto, tira a armadura, assim como Naamã tirou a armadura e foi daqueles mergulhos. Vai até o Senhor. E o Naamã deu 7 mergulhos, né? E lá em Isaías fala dos 7 Espíritos do Senhor. Então, cada mergulho que ele deu, né? Aí veio o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, os 7 Espíritos ali, né? Que a gente possa ser como Naamã. Peça ao Senhor, tira todo o meu eu, né? Todo o meu orgulho. Tira tudo aquilo que não é do teu agrado, me limpa, me ajuda. Eu quero ser curada assim como Naamã, que a pele ficou como a de um menino, que a gente possa ser limpo, ser restaurado, e que a gente fica com a nossa mente, nosso coração, como a de um menino, né? Aleluia. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: debaixo dessa armadura, eu sei da tua dor. Debaixo da sua armadura, eu vejo as suas feridas. Eu conheço as suas mágoas. Eu sei das suas decepções. Eu te vi e eu te vejo. Mas há algo que você precisa entender. Eu só posso fazer se você tirar a sua armadura. Tira a armadura que te cerca, tira essa armadura que te aprisiona ao passado, abre mão do seu ego, abre mão da sua vaidade, abre mão daquilo que te prende ao passado, porque hoje o Senhor te limpa, hoje o Senhor te cura, hoje a salvação chega na tua casa, hoje a salvação chega na tua família. Apresenta ao Senhor as suas feridas, apresenta ao Senhor as suas cicatrizes, apresenta ao Senhor as suas dores, as tuas mágoas, as tuas decepções, porque o Senhor é fiel para fazer na minha e na sua vida, se você se disponibilizar a mostrar ao Senhor. Eu não sei o que você tem para mostrar para o Senhor hoje. Eu não sei o que você tem escondido no seu secreto, no seu oculto. Mas hoje eu vou dizer para você, diante daquilo que o Senhor me trouxe para fazer aqui hoje, eu e a missão e a irmã obreira, abre mão do seu ego. Apresenta ao Senhor hoje as causas, as circunstâncias, o impedimento, as dores, as decepções, tudo aquilo que impede o teu relacionamento com Ele. Apresenta agora, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, se levanta aqueles que puderem. De pé. Derrama agora, derrama o teu coração. Abre Levanta, agora a igreja tua pode mente, louvar coração. comigo um pedacinho de um Declara Ele em palavras, declara Ele em louvor. O meu eu e o meu orgulho. A igreja pode ajudar. Abre
Abre mão do seu descer orgulho. Abre mão da comigo sua e vaidade. Abre mão de tudo aquilo que impede o teu relacionamento com o as Senhor. águas do Hoje o Senhor vai entrar rio. no profundo do teu Então íntimo. Hoje o Senhor vai tocar subirei na sua ferida. como Hoje o Naamã Senhor te liberta do passado. Hoje o Senhor te liberta das maldições hereditárias. Eu abro Hoje o Senhor livra a tua família do caos. de tudo Livra a tua que família de sou, Hoje o Senhor livra só na tua pra casa, servir na tua só família, no teu meu emprego. E Ele vai dizer pra você hoje: mostra pra mim eu aonde abro dói. Mostra as mão tuas feridas. de tudo que sou, Eu te curo, eu te liberto. só pra te Eu adorar, te amo. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Seja livre, seja liberto, em nome de Jesus, amém? Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pastor?